Vamos falar hoje sobre a mediação como grande oportunidade de negócio. Iniciamos mais um programa E Agora José, para quem acredita no poder das redes. E estamos recebendo como convidada especial a doutora Andréia Reale. Ela é advogada, atuante nas áreas civil, empresarial, família e ambiental, instrutora em mediação e conciliação pelo Conselho Nacional de Justiça. Estaremos trazendo para vocês um grande conhecimento, uma grande contribuição, para a sociedade de como... Vocês estão ouvindo? Alguém colocou sem som? Bom dia, sejam bem-vindos. Conseguem ouvir? Tá tudo ok? Sim? Vou convidar aqui a Andréia, doutora Andréia, para que seja... Doutora Andréia, por favor, faça o convite para participar comigo. E nós vamos aqui falar a respeito da mediação. Enquanto ela me faz o convite, eu quero falar para vocês, para aqueles que ainda não têm, ou que sabem de alguém que se beneficiaria com este conhecimento, tá? Deixa eu abaixar aqui. O livro, o e-book, Quem Tem Medo do Lobo Mau. Esse e-book que foi escrito por mim, e que traz aí todo um conhecimento a respeito do... Deixa eu abrir ele aqui, inclusive, a respeito da mediação de conflitos, especificamente como ferramenta nas questões de alienação parental. Então, traz aí bastante informação, sobre o que é alienação parental, como se dá essa alienação. Ele tem uma visão multidisciplinar, um trabalho interdisciplinar também. Então, como se dá a alienação parental, como reconhecê-la, como lidar com ela, como trazer tudo isso para que possa haver um acordo, que possa haver uma cura nesses relacionamentos que são contínuos, e que envolvem principalmente crianças e adolescentes. Então, eu vou convidar aqui a doutora Andréia. Doutora Andréia não está presente, acho que caiu. Eu vou pedir ajuda então para a Mayara, para que possa dar um suporte para ela, ver o que aconteceu. Ela estava aqui, eu não consegui convidá-la, e aí eu pedi para ela pedir para entrar e ela não está presente, caiu. Ah, ela voltou, deixa eu ver se agora vai dar certo. Doutora Andréia. Cadê? Por gentileza, doutora, peça para entrar comigo, porque eu nem estou conseguindo aqui te acessar, tá bom? Enquanto isso, eu vou falando para vocês, porque o nosso tema hoje é a mediação de conflitos como uma oportunidade de negócios. Então, o que acontece? Muitas pessoas agora, estão, por causa da pandemia, precisando se reinventar, buscando alternativas, e nós temos aqui um grande nicho de negócios, uma grande oportunidade, porque principalmente no âmbito de família, mas não só no âmbito de família, em todas as questões de relacionamentos empresariais, junto a escolas, a hospitais, as pessoas estão precisando dessa negociação, estão precisando resolver situações, às vezes até de questões financeiras, e a mediação ela traz para você técnicas de conversação que vão facilitar o resultado desejado, A doutora Andréia está dizendo que não está conseguindo entrar. Deixa eu ver aqui se eu consigo, então, convidá-la. Temos aqui um fenômeno novamente, acontecendo com um membro do grupo da Academia Matemática das Relações. Isso aconteceu na segunda-feira passada, quando nós convidamos aí a Mariângela Gomes, professora de Direito Civil, professora universitária, preletora também,
também aconteceu isso. E agora está acontecendo na segunda-feira novamente com a doutora Andréia Reale. Gostaria que você visse, então, por gentileza, Mayara, se você consegue dar um suporte para ela. E enquanto isso, aqui, Maria Ângela falando, no sábado tive uma aula na pós-graduação justamente sobre mediação, inclusive com essas informações da necessidade do mercado. Exatamente, Maria Ângela, além do mercado estar necessitando profundamente de profissionais capacitados, né, que conheçam essas técnicas para poder, de verdade, contribuir para a resolução dos conflitos, e aí eu vou trazer um pouco da minha experiência, enquanto a doutora Andréia não entra, que por causa até da minha formação em letras, né, por causa desse meu olhar para a linguística, desse meu olhar para a análise do discurso, um pouquinho da ferramenta do Barras de Access, que trouxe a questão das perguntas, né, de como você abrir possibilidades utilizando da ferramenta da pergunta, juntando tudo isso que estava lá, né, dentro do meu baú, então dentro das minhas possibilidades, de tudo aquilo que foi dado a mim, que foi adquirido, juntando, unindo tudo isso, eu comecei a aplicar essas técnicas na negociação, né? Eu não trabalho especificamente com a mediação de conflitos, apesar do Instituto Paiva já estar oferecendo este curso de mediação. Eu, pessoalmente, não faço esse trabalho porque eu trabalho especificamente com negociações, trabalho especificamente com crimes de família, então assim eu tenho uma abertura para usar várias técnicas e eu utilizo essas técnicas das palavras, né, do discurso, todo esse conhecimento de letras para facilitar o acesso. E qual é o ponto-chave da mediação e dos relacionamentos? É exatamente o diálogo, né? É a comunicação. O quanto que o ser humano consegue se comunicar. Então a gente traz aí uma questão, por exemplo, bíblica, né? Eu sempre gosto de trazer as metáforas, a simbologia que estão contidas na Bíblia. Eu trago aqui a questão da Torre de Babel, né? Então, o que foi a Torre de Babel, se não uma torre onde todas as pessoas que estavam ali, cada um falava uma língua diferente. Então, a quebra de comunicação, a dificuldade de diálogo fez com que as guerras, os conflitos, os crimes passassem a existir, porque as pessoas nem sabem o que acontece no mundo do outro, né? Às vezes você é casado e você nem consegue dialogar, você não consegue se comunicar com o outro. Então, isso é realmente o maior motivo de guerras, de conflitos, dos problemas entre os seres humanos que estragam os relacionamentos. Então, com base nisso, eu coloquei foco na questão da comunicação, do diálogo, de como melhorar, de como estabelecer, de como reconectar esses diálogos, essa comunicação. Então, técnicas como a CNV, que é a comunicação não violenta, né? Algumas técnicas como, por exemplo, a escola de Harvard de negociação, técnicas da própria mediação de conflitos. Então, tudo isso está trazendo respostas fundamentais e o principal, as pessoas não sabem lidar com tudo isso. Então, é um mercado que realmente está necessitando de profissionais e por isso as pessoas precisam acordar para isso, perceber isso. Principalmente pessoas que estão querendo se reinventar, pessoas que já têm um nível superior, né? E que querem aí investir, querem trabalhar num mercado que realmente está necessitando e que é um mercado que não só a questão da necessidade, mas a questão do resultado para nós, né, de você se sentir bem porque você fez algo que verdadeiramente ajudou o outro, né? Então é algo bastante significativo para quem trabalha. E chamar atenção para isso, né? Porque pode-se perceber e utilizar tudo isso. E deixa eu ver aqui o que vocês colocaram. A Tânia falou para Maria Ângela que sempre teve interesse na área e busca formação e especialização. Então seja bem-vinda, Tânia, porque nós estamos iniciando um curso, uma turma de mediação, mas com essa especialização, com esse diferencial, que é o diferencial dessas técnicas que eu trago, né?
e o diferencial que as pessoas podem fazer um up, que é a especificidade para as negociações de família, de crimes de família, tanto para alienação parental, como também para as questões de Maria da Penha. E aí, gente, o que acontece? A doutora Andréia, né, vou fazer aqui uma analogia com o que está acontecendo, ela que é minha dupla, minha parceira, ela não está conseguindo entrar, e isso traz pra gente exatamente essa expectativa que temos, né, de nos comunicar, de conversar com o outro, de conseguir essa troca, né, e quando essa expectativa ela é frustrada porque o outro, ele não se faz presente para se comunicar conosco, né? Isso é um fato que acontece bastante, não de forma tão como está acontecendo aqui, mas muitas vezes esse outro está dentro da nossa casa, esse outro está dentro da nossa empresa, e apesar de fisicamente ele estar presente, ele não está verdadeiramente presente, né? Em espírito, em alma, ele não está ali, ele não está disponível, ele não te enxerga, ele não te ouve. E como você vai se comunicar, né? Exatamente a Torre de Babel. Como se comunicar com alguém que não está conectado a você, que não está prestando atenção em você, que não está disponível para que você possa alcançar essa pessoa através das suas palavras. Então, olha que incrível isso. Isso acontece com todas as pessoas e acontece por quê? E aí vem todos os motivos, né? O porquê que as pessoas fazem isso e o porquê que as pessoas passam por isso. Então, a grande pergunta, né? Que tipo de atitude eu tenho, você tem, que permite, né? Que se coloca num espaço onde as pessoas não se conectam, onde as pessoas não prestam atenção no que você diz, onde as pessoas não trazem informações para você. E o grande ponto-chave do relacionamento, gente, isso é o que eu sempre ensino, a grande palavra, é o amor. E como que o amor é expressado através desse diálogo, né, dessa conversa? Quando você verdadeiramente olha para o outro, quando você verdadeiramente quer extrair do outro a potência que ele é, né? Enxergando o grande potencial que existe nele. Então, todos nós temos potencial, todos nós temos uma essência maravilhosa. A grande chave de conexão é você buscar tudo isso no outro. É você enaltecer todas essas virtudes, né? Essas qualidades, os princípios no outro. E essa exaltação vai fazer com que o outro cresça e se desenvolva. E se ele faz o mesmo com você, então vai existir em você a grande oportunidade de você também se desenvolver. Isso agora deu certo? Bom dia, doutora Andréia. Bom dia, doutora Vanessa. Como está? Tudo bem? Eu estou bem, depois que eu fiz a pergunta aqui, né? Que aspecto que a gente se coloca para que o outro não venha conversar, não venha prestar atenção, participar, se conectar. Que aspecto em nós, em que momento a gente se permite isso, né? Eu fiz essa pergunta e você apareceu. Eu estou muito feliz, porque eu consegui me conectar a você. Seja muito bem-vinda. Né? Eu estou aqui com a doutora Andréia Reale, advogada, parceira, alguém que já é professora de mediação de conflitos, também pelo Tribunal de Justiça, né? Consagrada, pelo Conselho Nacional de Justiça, tem uma empresa, escola, né? Para isso, para formar pessoas nesse sentido, e nós temos algo muito, muito precioso para entregar hoje, né, doutora? Sim, temos sim. Falo, né, a importância de buscarmos métodos adequados, né, de resolução, de gestão e prevenção de conflitos. Porque normalmente quando nós, né, pensamos em conflitos, nós pensamos em alguma coisa, né, ligamos automaticamente com uma coisa muito ruim. E, na verdade, nós vivemos envolvidos em conflitos. Pela manhã, né, se levantamos ou deixamos lá o relógio para mais 5 minutos, nós estamos vivendo um conflito.
Então, o conflito é inerente às relações humanas, né? O que diferencia, né, o conflito para uma coisa, né, boa de uma coisa ruim? É como nós escolhemos trabalhar esses conflitos. E aí, né, nesse sentido, nós temos os métodos adequados de resolução de conflitos. Perfeito. Então, eu estou aqui, né, querendo me posicionar diante de todos que estão assistindo. Nós temos aqui como formato do programa a informalidade, o bate-papo, né? Mas, diante da doutora Andréia, eu preciso me posicionar de forma formal, né? Porque eu estou lançando aqui para o universo uma grande profissional, uma pessoa que já vem aí com vários resultados, ensinando pessoas. E esse trabalho é um trabalho realmente incrível, né? Porque ele é um trabalho que traz resultados, ele é um trabalho que tira as pessoas daquela prisão, eu vou chamar de prisão, daquele ciclo vicioso do judiciário, né, de levar seus conflitos para um terceiro resolver, para um juiz que não teve a oportunidade de conviver com você, de conhecer os detalhes da sua história. Ele é que vai decidir. Então, quando a gente leva para um terceiro, né, doutora, eu poderia dizer que é até uma atitude um pouco infantilizada, né? Quando você leva para o Estado como seu pai, para que ele resolva, né? Quando você é pequeno, você não consegue resolver as coisas, você... Mamãe, né? Fulano me bateu, papai, não estou conseguindo abrir isso aqui. Você procura o terceiro, mas como adultos, né? A importância da mediação, de um mediador que se preparou para trazer essa reconexão da comunicação, para que as pessoas possam, né, receber o conhecimento técnico e se empoderarem, né, se posicionarem como adultos, como responsáveis por seus conflitos e buscarem alternativas de como resolvê-los de forma muito mais leve, mais fácil, mais rápida, sem precisar judicializar tudo isso, né, doutora? Sim. A mediação, né, agora está muito falada, né, e às vezes há uma confusão, mas o que é o mediador, né? Quem é esse mediador? Quem é essa pessoa? Então, assim, nós precisamos deixar claro que a mediação é um dos métodos adequados, porque, né, nós temos nos métodos adequados. Por que nós dizemos métodos adequados? Porque para cada conflito, para cada situação, existe uma forma adequada de gerir, de prevenir ou de resolver esses conflitos. Cada vez que nós desejamos restabelecer uma relação, que nós desejamos iniciar uma relação, ou que nós desejamos melhorar essa relação, nós precisamos buscar uma forma adequada. Nós sempre dizemos, né, que nem tudo, se um lenhador passa, né, na floresta, tudo para ele vai ser lenha, né? E nem sempre o judiciário é a forma mais adequada para resolver os conflitos. Então, né, dentro de uma legislação, né, porque hoje a mediação, a resolução adequada de conflitos é uma política pública, tá? Que veio com a resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça. Então, nós não estamos falando, né, de um bate-papo num café. Não. Nós estamos falando de um profissional que é técnico, que ele é um terceiro sem poder decisório, mas que ele tem um respaldo legal. Ele é imparcial em relação a quê? Aos sujeitos, à situação e aos resultados, né, da resolução desses conflitos. E o que esse profissional técnico faz? Ele auxilia e estimula os interessados a identificar e a desenvolver soluções consensuais. Então, né, a nossa legislação, ela traz um respaldo para que essas soluções encontradas pelas próprias partes tenha validade jurídica.
porque eu acho que essa é a grande questão, né, dentro dos métodos adequados. E, né, seriam a negociação, a conciliação, o poder judiciário em alguns casos e a mediação, que trabalha com o ser. Esse é o grande, a essência da mediação, trabalhar com o ser. Nós vamos resolver questões objetivas e subjetivas, mas sempre voltado para a preservação, né, das relações. Perfeito. E aí nós temos, além da Resolução 125 de 2010, todo o respaldo também no Código Civil, né, Código de Processo Civil, e também da nossa Constituição Federal, né, que apesar de ser lá de 88, todos seus princípios estão ali protegendo a mediação e os outros métodos adequados, né? E aí o que nós queremos falar aqui, né, doutora Andréa, é a respeito disso como uma oportunidade de negócio, né? Eu vejo esse momento um momento muito propício para pessoas que já têm um nível superior, né? Há pelo menos 2 anos, não é isso? Isso, doutora. Na verdade, assim, nós temos várias possibilidades, né? A Resolução 125, o Código de Processo Civil e também temos a Lei de Mediação, que traz respaldo aos métodos adequados, tá? Existe a mediação judicial, que é aquilo, né, que normalmente se conhece, que estão dentro do judiciário, que são os sejusques, que é o mais comum. E existem as câmaras privadas, que tem toda a sua regulamentação na lei de mediação, tá? Para ser um mediador judicial, nós precisamos fazer um curso de formação nos parâmetros da Resolução 125. Tá? Então, é necessário que haja, né, a formação há mais de 2 anos em qualquer graduação, né? O profissional precisa ser formado há mais de 2 anos, não pode ter, né, precisa de uma certidão criminal, precisa se cadastrar junto, né, ao NUPEMEC e ao Conselho Nacional de Justiça. E esse curso para mediador judicial é um curso, né, de 40 horas, com de parte teórica e uma parte prática de 60 a 100 horas de estágio. Isso para atuar no judiciário. Quando nós falamos em câmaras privadas ou mediadores autônomos, também a lei, na verdade, a lei de mediação, ela não é muito clara com relação a essa formação. Mas é óbvio que para ser um profissional técnico, especializado, com competência, porque veja bem, o profissional de mediação, ele é um especialista multidisciplinar. Por que multidisciplinar? Ele vai trabalhar com conflito. Desculpa. Os online, né? Que a gente vai assim adequando. Mas assim, ele vai trabalhar com conflitos, ele vai trabalhar com comunicação, ele vai trabalhar com relacionamentos, né? Então, ele é um profissional multidisciplinar. Por isso, a necessidade da sua formação. E as câmaras, né, privadas, nós temos um formato de curso diferenciado do CNJ, tá? Da Resolução 125, e nós não temos, né, para ser mediador privado em câmaras privadas ou um mediador autônomo, não é necessário esse requisito de ter 2 anos de formação. Sim. Tá? Simplesmente o ensino médio, né? Ele precisa ser capacitado num curso de formação para mediador. Sim. E assim, pode ter o ensino médio, né? Ele precisa demonstrar competências, porque nós vamos lidar com vidas, né? Com relacionamentos. Pressupostos, né? Sim, sim. Perfeito. Verdade, o principal pressuposto, né, do mediador é ter, né, um olhar de abundância. Nós precisamos olhar para o conflito como uma possibilidade de mudança, porque quando nós olhamos, né, para as relações, para os conflitos, sem esse olhar de abundância, né, de abrir possibilidades, nós chamamos, né, de chuva de ideias, onde nós pegamos, né, os interesses das partes e vamos construindo em conjunto soluções que atendam
a ambas, né, nós não conseguimos fazer a mediação. E uma experiência, isso é bem importante o que você está falando, doutora, pelo seguinte, a mediação, né, o mediador, esse é um ponto-chave, ele precisa ser esse terceiro imparcial, né? Então, a questão da imparcialidade, por exemplo, que é um dos quesitos fundamentais, trabalha bastante também, é uma oportunidade para a pessoa se trabalhar o não julgamento, né? Se trabalhar a maneira de se comunicar, de se colocar, de se posicionar diante dos dois, né? Então, tem uma série de questões que no curso são trabalhadas que chegam a ser terapêuticas, né? Porque você precisa estar bem consigo mesmo, se conhecer, né? Existem algumas questões que acontecem na mediação, eu trabalho bastante isso no meu livro, né? Questão, por exemplo, como que a psicanálise traz de transferência, contra-transferência, né? Do mediador não se identificar com uma das partes e começar a defender aquele ponto de vista. Ele não pode fazer isso. Então, como que ele vai lidar com as suas próprias questões, né? Às vezes suas próprias crenças, preconceitos, né? Questões de gênero também são bastante envolvidas nisso. Como que ele vai lidar com tudo isso? Se colocar numa posição de não julgamento, de estar realmente só como um instrumento de resolução daquele conflito, deixando brotar dele o amor pelas partes, pelo humano, independentemente de quem está certo ou quem está errado, ele não está para encontrar isso, ele está como um elo de reconexão, né? Então, ele é um trabalho mágico, ele é um trabalho incrível, mas que precisa ter primeiro esse olhar, esse trabalho até meio que terapêutico, né? Para que esse mediador tenha condições de sentar naquele lugar com autoridade e habilitado para fazer um trabalho extraordinário, né? E aí, eu quero trazer agora a possibilidade de fazer tudo isso, esse curso, né? E também o estágio de forma online. Como é que é, doutora? A questão online para tudo isso. A lei, né, de mediação e o Código de Processo Civil possibilita que, né, as mediações sejam feitas por qualquer meio eletrônico, né? Então, hoje o judiciário já está se habilitando, né? Já existem alguns sejusques, né, que já trabalham com os estágios online. Nós, é claro, está tudo assim novo, né? Porque essa Covid trouxe para nós um novo olhar para as relações, novas possibilidades, né? Então o judiciário também está se preparando para receber esses alunos de forma online. É possível, as plataformas são seguras, né? Porque o grande questionamento, né, da mediação online mas as plataformas são seguras? E aí nós colocamos a seguinte questão: quem garante que dentro de uma sala de mediação a pessoa não entre com o celular gravando, né, dentro de uma bolsa, né? Porque a mediação trabalha com confiança. Esse é um dos princípios, né, da mediação, a confiança, a confidencialidade, a confiança, né? Então, essa questão da confidencialidade na plataforma também é um contraponto relativo, né? Então, vai realmente da confiança das partes, quando é feito, né, um termo de abertura, quando nós assumimos, né, fazemos os combinados de uma forma efetiva, bem feito, né? O mediador consegue trazer esses combinados de uma forma muito clara, essa confidencialidade é garantida. E eu quero colocar, doutora, né, quando a senhora disse da mediação ser um trabalho quase que terapêutico. Sim. Os meus alunos e quem me conhece, né, sabe que toda vez que eu inicio o curso de mediação, eu digo que a mediação é uma transformação de dentro para fora. Mais do que dominar uma técnica, nós vamos tocar outras almas humanas, né? Então, mais do que técnica, a mediação é tocar outras almas humanas. E você, depois que fizer o curso de mediação, jamais será a mesma pessoa. E é muito jamais.
É muito engraçado, as pessoas às vezes ficam me olhando e falam, né, olha, não. Quando chegar ao final da semana, né, das 40 horas do curso de mediação, eles olham e falam, nossa, Andréia, realmente, quantas coisas, né, foram diferentes essa semana pelo aprendizado. Sim. Porque, né, nós passamos a nos olhar. Eu digo que a mediação, mais do que uma técnica, ela é uma mudança de vida, é uma escolha que você faz. Você se transforma profundamente. Perfeito. E Andréia, eu quero trazer aqui, né, só para acrescentar, e já coloco uma pergunta que colocaram aqui para você, sobre a oportunidade de negócio, né, a mediação. Você trouxe a primeira, que seria trabalhar no Sejusc, né, que é a mediação judicial, e aí precisa sim uma pessoa que tenha um curso superior, não importa qual curso, mas que pelo menos há 2 anos, que essa é uma resolutiva, uma decisão do próprio tribunal, do Conselho Nacional de Justiça. A segunda possibilidade é através de uma câmara que você pode montar para você atender de forma privada. E eu gostaria de acrescentar uma terceira possibilidade, que é você prestar serviços dentro de um escritório de advocacia. Você pode estar prestando esse serviço dentro de escolas, dentro de empresas, né, dentro de hospitais. Você pode estar, inclusive, doutora Andréia, eu tenho situações e eu uso bastante mediadores nessas situações. Eu tive uma questão só para poder exemplificar, uma questão de alienação parental, mas que ocorreu com uma brasileira, tá? Que casou com uma pessoa da Itália. Essa criança nasceu na Itália e aí então envolve relações internacionais, envolve alienação parental, que é uma lei reconhecida no Brasil, mas não é reconhecida na Itália, ok? E aí a questão ocorreu lá na Itália. E então, olha que legal, né? Que interessante esse trabalho. Eu precisei mexer com os direitos humanos internacionais para poder atuar lá no fórum, na legislação italiana, porque aí eles eram signatários também desses acordos internacionais, então eu fui por aí, já que não tinha a alienação parental. E aí eu peguei uma pessoa, um colega que é mediador de conflitos, é professor também, e ele viveu na Itália por muito tempo, ele tem família lá, é descendente de italiano. Para quê? Para que ele mediasse, e na mediação, simplesmente nós trouxemos as informações técnicas, então eu entrei como advogada, trazendo todo o conhecimento técnico do que poderia, onde poderia chegar essa história, envolvendo o ONU, envolvendo toda a questão internacional, no caso específico deles, né? E quando que, na verdade, toda a briga ali era um conflito de relacionamento entre casal, não tinha nada a ver com a criança. A criança estava sendo usada como instrumento, né, para um machucar o outro. Então, foi algo não resolvido entre o casal. O mediador, e aí eu faço isso, eu chamo mediadores, o mediador entrou, fez a reconexão para que eles resolvessem a questão de casal, do término do relacionamento, colocar um ponto, fechar esse ciclo. Ali não fazia mais sentido a alienação parental. Então, tudo isso foi escrito numa ata, e com essa ata você simplesmente pede a homologação judicial e vai ter força judicial, e se as pessoas não cumprirem, aí sim você já vai para uma execução, vai por outro caminho. Então, você vê que é muito difícil, na verdade, as pessoas não cumprirem. É muito difícil, né? As pessoas não cumprem porque foi uma construção feita por elas mesmas. Então, você não vai descumprir algo que foi sua ideia, foi você que decidiu, foi você que, puxa, podia fazer dessa forma, né? Só mais um pouquinho eu queria falar. Nessa construção, o mediador, ele é como um artista, né? Eu gosto dessa palavra. Ele vai pegar um pouco da diferença daqui, da diferença daqui, e ele vai auxiliar essas pessoas a montarem um acordo, algo que as duas acreditam, não, elas fizeram mesmo, elas criaram essa terceira possibilidade que beneficia a todos, né? A doutora Melaine Gibran colocou assim,
doutora Andréia, né? Você não crê que essa mediação deveria ter a restrição do profissional ter um curso superior como você, que é uma profissional de tanto gabarito? Doutora, só rapidinho antes de te passar, eu quero falar um pouquinho sobre o curso. Quando você traz essa especificidade de você cuidar da pessoa, de fazer esse movimento até terapêutico, a pessoa ela está se preparando, ela está tendo... O ponto-chave é alguém que realmente preste atenção, né? Tenha escuta ativa, se conecte, queira verdadeiramente auxiliar, tenha condições mentais para isso, né? Condições emocionais para isso. E aí, esse curso diferenciado, onde você traz uma interdisciplinaridade, um trabalho um pouco psicológico, além do conhecimento da técnica da mediação, uma especialização que acolhe esse ser humano para que ele tenha capacidade de fazer esse atendimento, né? Só fiz essa inclusão e eu passo a pergunta para você, então. Então, doutora, perfeita a colocação da senhora, porque, na verdade, o curso superior em si, ele não traz, né, esse olhar mais humano. Como a senhora disse, né, a pessoa precisa ter realmente condições técnicas de fazer a mediação. Existem muitas pessoas que às vezes não têm um curso superior, mas ela tem tanta sabedoria, né, tem tanta vontade de aprender, ela vai fazer esses cursos, né, que vão habilitar ela, né, tecnicamente para atuar como mediadora e não tem um curso superior. E eu acredito que se nós fechássemos a porta, né, para essas pessoas que, apesar de não ter um curso superior, têm uma capacidade profissional muito expressiva, nós estaríamos perdendo grandes profissionais. Sim. Então, assim, o importante é realmente que ele busque, né, o aperfeiçoamento, busque a técnica, né, queira mediar, esteja aberto, né, e que tenha realmente esse olhar humano. E esse caminho, né, da mediação de conflitos, eu quero dar um abraço aqui no doutor Agenor Lisotti, né, que é exatamente esse italiano aí, ele não é italiano, mas viveu muito tempo na Itália, uma pessoa que leva a mediação de conflitos aí, tem essa empresa que ele faz parte, que levaram lá para a África, levaram para Portugal, fizeram um trabalho internacional muito bonito e ainda fazem há muito tempo, né? Não estou me lembrando agora, Genor, mas acho que desde 1994, né? Já traziam todas essas ideias lá para a USP, para o 11 de agosto. Enfim, a mediação, então, já pegando aqui carona, né, com a presença do Agenor, é exatamente isso, é você poder levar também adiante, né, trazer esse trabalho que para o cliente que está te contratando para resolver alguma questão, por exemplo, empresarial, ele te contrata, ele vai ter financeiramente um investimento muito menor do que se ele fosse pelo caminho do processo judicial. Então, para ele é menor, mas para você é extremamente rentável, né? Porque você consegue soluções mais rápidas e você consegue auxiliar muito mais pessoas, né? Então, além de você ter um resultado incrível, né? De estar auxiliando as pessoas a saírem desses conflitos, a encontrarem soluções para esses conflitos, você está colaborando para diminuir a demanda judicial, que é grande demais, né, doutora? E você também vai estar ganhando dinheiro com isso. E isso é bacana, porque você vai ganhar dinheiro com algo que verdadeiramente faz diferença na vida das pessoas. Então, é mesmo um grande nicho de mercado, é uma grande oportunidade de negócio e é um momento que as pessoas estão começando a se abrir para isso, abrir sua mente para essa nova possibilidade. A possibilidade de não ficar buscando que o Estado resolva, mas de trazer para si mesma a possibilidade de resolver, tendo o respaldo desse profissional, né? E, bom, eu achei bastante interessante, né, doutora Andréia, a gente trazer essas questões a mais, né, de poder o atendimento ser online,
Então você pode atender para qualquer lugar do mundo, né? Se você só fala português do Brasil, mas se você fala português e encontra um tradutor, qualquer lugar do mundo. Então, o ser humano precisa desse auxílio, não é uma questão específica, não é somente a realidade da nossa sociedade, mas o planeta inteiro está precisando. A gente percebe isso pelo próprio Covid, que atingiu o mundo inteiro, né? O quanto as pessoas estão precisando de auxílio para se reconectarem a si mesmas, porque a mediação também faz isso, né, doutora? Para que as pessoas possam conversar, elas precisam se reconectar, elas precisam perguntar para elas mesmas antes: o que eu sinto em relação a isso? O que eu penso? O que isso me atinge? Né? É uma reconexão consigo mesmas. Sim, porque eu falo, né, a minha formação, né, advocacia, direito, eu falo quantas vezes, né, nós no exercício profissional, nós não vemos, né, a pessoa fala: nossa, mas como que eu cheguei até aqui, né? Porque se envolveu numa espiral de conflito que para, né, assim, fala: nossa, eu poderia ter evitado desgaste emocional, desgaste financeiro, né? Quando você conversa e fala para a pessoa, fala: olha, o que é importante realmente para você? Não, né, para os modelos que a sociedade às vezes te traz, mas para você como pessoa, o que é importante para você? Né? E aí, quando a pessoa faz essa reflexão, às vezes ela nunca parou para pensar. É sempre aquela coisa, né? Quando nós estamos normalmente num conflito, a ideia é nós não escutamos o outro. Quando o outro está falando, nós estamos aqui na nossa cabeça pensando: eu não posso ficar por baixo, como é que eu vou responder isso, né? E aí o profissional mediador, ele traz esse olhar para si. O que eu posso fazer para a resolução independente do outro? O que para mim ficaria confortável? Então você para de olhar para o outro, né, assim como o motivo do seu problema, e passa a ver o que é importante realmente para você. E, claro, com um olhar para o outro, porque eu digo, né, se nós conseguíssemos resolver sozinhos, nós não estaríamos no processo judicial ou numa câmara privada de mediação, ou, né, procurando um profissional. Então, nós vamos ter um olhar para o outro no sentido de que, se nós construirmos juntos, nós vamos ter, né, uma solução que atenda aos nossos interesses com muito menos desgaste para ambas as partes. Você sabe, doutora, que eu vou acrescentar aqui. Eu estava dizendo que eu pessoalmente não faço a mediação, tá? Quando eu preciso da mediação, eu trago um colega que vem colaborar fazendo a mediação, porque eu atuo bastante na negociação, né? E uma das coisas que eu trago para as pessoas, a negociação já tem um outro caminhar, né? Eu coloco assim, por exemplo, num caso de relacionamento, né? As pessoas não ouvem o outro porque elas já estão magoadas com o outro. Então elas já carregam uma ferida ali, elas já se apresentam com aquela ferida, e aquela ferida é muito importante para ela. Porque se ela não der atenção à ferida que ela carrega, é como se ela também estivesse não se importando com ela mesma. E o que eu trago ali? Eu trago o olhar, a mudança de olhar. Para um pouco de olhar para a ferida e olha o seguinte: a gente está falando de, por exemplo, uma guarda de criança, convivência com a criança. O que você sente pelo seu filho? O quanto de amor existe? Vamos nos conectar a este amor. O que você deseja para ele diante desse amor? Você quer que ele seja feliz? Quero. Ah, interessante. Então vamos pensar, essa pessoa que é a mãe do seu filho, né? Ou que é o pai do seu filho, nunca mais essa pessoa vai ser ex. Não existe ex. Por quê? Porque você teve um filho. Então, o seu relacionamento com essa pessoa vai ser contínuo. E se você pensar nisso, que você ama seu filho, quer que seu filho seja feliz, e com essa pessoa você vai ter um relacionamento contínuo, porque é mãe ou pai do seu filho, o que você prefere? Você prefere olhar para a ferida e continuar brigando dentro do judiciário, levando esse processo adiante? Cada hora um vai trazer uma coisa, um vai ferir mais o outro porque estão competindo. E aí você vai acabar denegrindo às vezes a imagem dessa pessoa, que é a mãe ou o pai do seu filho, a pessoa com quem você vai se relacionar para sempre.
que o judiciário vai fazer? Ele vai usar técnicas jurídicas e cada hora vai decidir uma coisa, você vai criar outro processo porque o verdadeiro motivo não foi solucionado. Então eu falo, vamos mudar o olhar? Vamos imaginar então, já que você teve um filho e você vai conviver para sempre, você prefere conviver no céu ou no inferno? É tua escolha. Se você ficar olhando para a ferida, você vai viver no inferno. Isso é certo, você já está. Mas se você quiser e achar que merece uma vida incrível, uma vida maravilhosa, essa vida só existe no céu. Existe um caminho para lá. E qual é o caminho? É você lembrar por que você casou com essa pessoa. Por que você se relacionou com ela? O que foi que você viu nela que era tão lindo? O que existe de belo nela que agora se espelha no seu próprio filho? Porque tudo que você vê de lindo dessa pessoa dentro do seu filho reconecta você ao seu filho. Ele vai sentir mais amor por você, porque metade dele é essa pessoa. Como você ama alguém e despreza metade dele? Então começa a olhar com amor para essa pessoa e busca o que existe de essencial, de potência, de maravilha, de belo, que todo mundo tem. E que foi o que fez você se relacionar com essa pessoa. Será que você não teve nenhum momento belo com essa pessoa? Não teve nenhum momento que realmente valeu a pena? Será que essa pessoa nunca fez nada de bom para você? Você consegue se conectar a tudo isso, a essas lembranças, e olhar para essa pessoa com carinho, para que a partir de agora nós possamos resolver a situação da convivência do seu filho, que é para sempre com essa pessoa também? E aí a gente vai ampliando a visão, né? Até para o seu próximo relacionamento, você precisa ter resolvido esse. E depois de resolvido esse, no próximo, essa nova pessoa precisa entender que aquela não é ex, aquela é convívio para sempre. Então ela também precisa amá-la ou amá-lo, né? E aí você vai caminhando através das palavras, você vai tecendo, né? Eu gosto muito da palavra tecer, essa rede, essa arte, essa grande arte da reconexão de relacionamentos, né? Então é isso. É interessante, né, que tem alguns genitores que falam assim, não, mas eu me separei, agora eu não quero ter mais contato com o filho. E aí a gente, né, também traz esse olhar, né, de, olha, você pode se tornar um estranho, talvez, né, lá na frente, você queira essa reconexão e você, quantas risadas você perdeu, quantas coisas, conselhos você poderia ter dado, né? Conecte-se com ele, porque realmente ele é uma parte de você. Quanto amor. Quanto amor, né? Eu sempre digo que sempre ganha aquele que convive, né? Aquele que realmente está perto, aquele que realmente cria laços ao invés de nós. Né? Então é tão importante isso, né? Trazer também para os pais que quando se separam, que aquele filho precisa, faz parte dele, ele também, né? Porque como é que vai ser lá daqui 5, 10 anos olhar para trás e falar assim, nossa, cadê aquela parte de mim? Né? Quantos Sim. momentos foram perdidos? E o tempo passa, né, doutora? Passa, e passa muito rápido. E não dá para voltar. Não. Você já ouviu essa frase, né? Ah, se eu pudesse voltar aos meus 20 anos, eu faria diferente. Isso é bobagem. Você não pode voltar. Mas você pode, por exemplo, se você for jovem, né, você pode olhar a experiência dos outros que tiveram a mesma decisão que você está tendo agora, de, por exemplo, deixar o seu filho para trás. O que aconteceu com essas pessoas que fizeram isso no passado e que agora são idosas, né? O que elas perderam? Você pode aprender através da observação da experiência do outro, né? Isso você pode fazer. E você pode, a partir de agora, independentemente da sua idade, decidir mudar tudo isso. Então, as técnicas, né, os métodos adequados de solução de conflitos, e hoje nós estamos dando ênfase à mediação de conflitos, são, na verdade, instrumentos do amor. Instrumentos tanto daquele que trabalha, poder se olhar, se perceber, porque quando você se coloca nessa situação de colaborar com os demais, você está também se trabalhando, a gente já falou isso, como também daquelas pessoas aprenderem a fazer isso, aprender a falar dos seus sentimentos, isso desenvolve a inteligência emocional,
né? Você coloca os seus sentimentos, você coloca as suas necessidades, você coloca objetivamente o que você quer, o que você deseja, né? Você coloca a situação, você pode construir essa situação como uma história que você está contando como um terceiro, né? E tudo isso vai gerando para você uma reflexão e uma ampliação da consciência. E aí, doutora Andréia, eu quero falar aqui ao vivo, né, que nós estamos como parceiras, né, nesse novo curso online, né, onde nós vamos lançar aí um curso online de mediação de conflitos, com todo um trabalho terapêutico para aqueles que vão fazer e com uma especialidade na alienação, nas questões mais graves, né, mais gravosas de relacionamento. E para aqueles que querem trabalhar também dentro de escolas, né, dentro de empresas, principalmente empresas familiares, a gente vai trazer esse quesito relacionamento, né? Fala um pouquinho sobre isso, doutora. Sim, eu falo, né? É uma grande honra fazer, né, parceria com a doutora Vanessa, com o Instituto Paiva, né, Anexos Mediação, junto com o Instituto Paiva, trazendo esse olhar de transformação. Porque nós acreditamos realmente no amor, na reconexão, na possibilidade de fazer diferente, de um olhar diferente para a vida, né? E em todos os aspectos, né? Dentro da sua empresa com os colaboradores, dentro de hospitais onde são relações assim, né, difíceis, momentos muito difíceis, dentro de escolas onde nós capacitamos os pequenos para resolver os seus conflitos, para ter um olhar empático, né? Então, assim, a relação entre filhos com os idosos, entre os herdeiros no inventário, né? Então, assim, tudo isso pode ser resolvido dentro de uma câmara privada, dentro, né, de nichos especializados, com mediadores especializados, para quando se chegar a uma homologação judicial, tudo isso já ter sido trabalhado de uma forma muito mais leve, de uma forma produtiva, com ganhos mútuos. Nós dizemos que a ideia é sempre ganhos, transformação. Doutora, mais uma vez, assim, é uma honra ser parceira da senhora nessa empreitada. Eu estou muito feliz, né? E aí nós vamos trazer aí, né, qual é o diferencial desse trabalho que a gente vai fazer. O diferencial está, a pessoa que vier fazer, ela será acolhida, ela será trabalhada nas suas questões terapêuticas, né, nas suas questões específicas que estão relacionadas ao trabalho que vai ser desenvolvido. Essa pessoa terá a abrangência, a visão sistêmica, né, de como lidar com tudo isso, como ampliar essa visão, as técnicas disso tudo. Ela vai ter a profissionalização na mediação de conflitos, né? No primeiro momento privado, no segundo momento judicial, né? Para que ela possa também fazer um estágio junto ao Sejusc, esteja lá com o Conselho Nacional de Justiça. O primeiro que a gente vai fazer é privado, então a pessoa com ensino médio, ela vai passar por uma avaliação nossa, né, para que ela possa fazer o curso, e sendo aprovada, então ela virá conosco e nós traremos um pouco do conhecimento do direito de família e desses conflitos familiares, né, um pouco do direito sistêmico também, para que ela possa trabalhar com isso. E por fim, aquelas que quiserem e que passarem também por uma outra avaliação nossa, poderão vir trabalhar conosco, porque nós estamos desenvolvendo esse trabalho, não só no Brasil, mas fora do Brasil, e nós queremos agora ampliar para que as pessoas venham trabalhar junto, né? Estejam junto conosco nesse grande trabalho de transformação das relações humanas, das relações afetivas e das famílias. Então, será assim, como a Mariângela colocou aqui. Parabéns para as duas e para os seus parceiros. Muitos se beneficiarão e ampliarão sua consciência com esse trabalho de luz. E é isso, é um trabalho de luz e estamos unidas, né? Doutora Andréia Reale, doutora Vanessa Paiva e seus colaboradores, unidos agora a serviço do amor
para fazer um sacolejo aí nas questões de processos de família, tirar essa demanda de lá do judiciário e resolver de uma forma muito mais leve, muito mais, uma composição muito mais amorosa, vamos colocar assim. Então, gente, gratidão, doutora Andréa Reale, estou muito feliz, desde o dia que a vida nos colocou como duplas, né? Sim. E tanto de beleza que vem brotando a partir desse encontro e desses reencontros. Então, eu deixo as considerações finais contigo. Doutora, muito obrigada, né, pela oportunidade. O nosso grupo da Matemática das Relações é um grupo maravilhoso, nós temos aprendido muito, né? E nós vamos, sim, transformar o mundo com muito amor. Muito obrigada, doutora, pela oportunidade. Um abraço a todos, né, que nos prestigiaram nesse momento tão especial. Muito obrigada. Obrigada, um grande abraço.